Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E o assunto que eu quero tratar hoje é sobre como a gente deve abordar o inglês para conseguir tirar o melhor do nosso aprendizado. Para quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu não gosto de enrolação, então vamos direto ao assunto. Bebê. Muito provavelmente você já me ouviu falar sobre isso aqui. E por que eu bato tanto nessa tecla? É simples. O que é um bebê? Alguém que acabou de chegar no mundo, que não tem condição para muita coisa, além de chorar, e depende das pessoas ao redor dele para que ele consiga alguma coisa. Um bebê, ele é um bebê em tudo. Ele é um bebê em andar, porque ele ainda não começou a fazer isso. Ele é um bebê em falar, porque ele ainda não começou a fazer isso. Ele é um bebê em comer, em beber. Cara, em beber água, no caso, por exemplo. Tudo, ele depende de alguém pra estar ali com ele. Agora, vamos focar só em um ponto específico. O idioma. O bebê é um bebê. Ele ainda não sabe falar o idioma, independente do país que ele tá. Ele não sabe falar o idioma nativo daquele lugar. Agora, vamos pegar pro nosso caso. Eu, por exemplo, não sei falar árabe. Se eu começar a aprender árabe hoje, eu sou um bebê, porque eu não sei praticamente nada. Eu acho que eu sei falar oi, sei falar obrigado e acho que é só. Então eu sou um bebê. Qualquer frase que alguém falar comigo diferente de oi e obrigado, eu não vou conseguir entender o que a pessoa tá falando. Ou seja, eu não tenho o vocabulário. Se eu soubesse pelo menos umas 300 palavras, talvez eu conseguisse entender algumas coisas perdidas por aí. Eu não tenho entendimento. Por exemplo, se alguém falar uma frase para mim em árabe e pedir para eu contar quantas palavras foram ditas naquela frase, eu não vou saber dizer. Capacidade de fala. Bom, aqui tá um ponto em que a gente tem uma vantagem perante aos bebês. A capacidade de fala que eu quero dizer é que se eu não sei o vocabulário, se eu não sei nada do idioma, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir me comunicar. Então eu não tenho a capacidade de fala. E a nossa vantagem perante aos bebês é que eles ainda não têm formado os músculos para eles poderem falar de forma que possa distinguir as palavras. Eles nem mesmo têm dente, por exemplo. E o dente é muito importante para que saiam palavras claras. A dependência. Cara, um bebê, ele depende de todo mundo para fazer tudo. É claro que a gente não vai depender de todo mundo para fazer tudo, isso é óbvio. Então, outra vantagem que a gente tem perante os bebês. Mas se a gente vai viajar, por exemplo, a gente tem a dependência de um tradutor, de alguém que esteja com nós. Tradutor, eu falo, pode ser tanto aplicativo quanto uma pessoa mesmo, ou um amigo que esteja viajando, ou alguém da família, para pedir alguma coisa pra gente, pedir uma informação, tudo que a gente precisar, a gente vai depender de alguém. Velocidade. Quando você começa a aprender e você aprende algumas palavras, cara, demora. Eu, por exemplo, tô falando italiano. Eu ainda tenho que pensar muito para falar. Eu consigo montar algumas frases, consigo contar uma história que eu vi, só que eu tenho que pensar muito. Eu tenho que lembrar qualquer palavras. Eu não consigo falar, por exemplo, na mesma velocidade que eu tô falando agora. É algo bem demorado. E paciência, cara. Tem que ter a paciência sua e a paciência dos outros. Então, um bebê, as pessoas que estão ao redor dele têm muita paciência, porque sabe que ele é um bebê, sabe que ele vai precisar de tempo para poder expressar aquilo que ele quer falar. Agora eu não tô falando de um bebê, super bebê, tá? Eu tô falando mais, por exemplo, de uma criança. Quando essa criança comete erros, ela não tem medo de fazer isso e as pessoas dão risada, entende aquilo como algo natural, o que já não é a mesma coisa para os adultos, mas deveria ser. E isso depende de você. Você ter a paciência de tomar o seu tempo para aprender, de saber que você vai cometer erros e saber aprender com esses erros. Por mais que às vezes você dependa de um nativo ali que não tenha tanta paciência com você, você vai ter que ter paciência com isso também. Então, cara, aprenda como um bebê. Eu tava em uma reunião essa semana com uma pessoa que eu adoro e ela me falou que ela tem uma certa mania em português de anotar todas as palavras que ela não conhece. E aí ela falou que essa semana mesmo ela tinha ouvido uma palavra que ela não conhecia e ela não conseguia lembrar da palavra. E eu perguntei pra ela, falei, olha, vou te fazer uma provocação aqui. Se você nem lembra da palavra, por que você anota? Por que você vai pesquisar no dicionário? A gente não para pra pensar que só um método de aprendizagem foi nos passado a vida inteira, que é senta, cala a boca e copia. Senta, cala a boca, escuta e copia. É só o que você faz na escola, é o único método que você aprendeu de como aprender. E aí, quando você quer aprender algo novo, o que você faz? Copia, copia, copia. Só que aí, para a maioria das pessoas, isso não serve de nada. Então, por que não tentar uma abordagem diferente? Eu vou deixar aqui na descrição um link de 71 formas diferentes de como se aprender. Dá uma lida nessas 71 formas, isso não vai te tomar nem 5 minutos. E quem sabe alguma delas pode te dar um insight e você comece a usar e comece a realmente aprender. De uma forma que você não precise ficar copiando e revisando milhões de vezes. De uma forma que você use ela e com uma, duas, no máximo 3 vezes, você já coloca aquilo na sua cabeça e pronto. Então não fica fissurado em copiar tudo o que você escuta. Copie. Se você acha que é importante, copie. Mas saiba o que você está copiando. Saiba se aquilo
realmente vai te ajudar a lembrar ou se você só tá perdendo seu tempo. Outro ponto, não foque em gramática como a primeira coisa. Cara, a gramática, ela só deve entrar no seu aprendizado depois que você já tiver absorvido um bom conhecimento de vocabulário. Vocabulário, cara, você pode saber todas as regras gramaticais. Se você não tiver um vocabulário decente, não vai servir de nada. Não adianta você saber como colocar as palavras na ordem certa, por exemplo, se você nem sabe que palavras são essas. O primeiro ponto a se focar é o vocabulário. E você vai perceber que você passa de pontos não entendo nada, pra entendo uma palavra ou outra. Caramba, eu entendi tantas palavras nessa frase que parece que eu entendi o sentido dela e finalmente entendo tudo que está sendo dito na frase com clareza. Outra coisa que você deve fazer, copiar. Nossa, Igor, mas você acabou de falar que a gente não deve copiar. Calma, eu estava falando de copiar no caderno. Agora eu estou falando de copiar no sentido de imitar. Imite. Sempre que você estiver assistindo uma série, ouvindo uma música que você gosta, imita. Então canta a música. Mesmo que você não saiba o que está sendo dito, cara, fala do jeito que você escutar. Depois pega a letra da música, tenta acompanhar lendo e, por favor, se você vê essa palavra aqui e você acha que se fala narrow, só que aí você vai ver na música e você percebe que se fala narrow, não vai me ler narrow, sendo que você acabou de ver que a palavra se fala narrow. É isso que eu quero dizer com imitar. Quando a gente está aprendendo um novo idioma, às vezes a gente não está acostumado com os sons da palavra, com os sons do idioma. Não adianta você querer discutir, não adianta você querer reclamar. É o que é. Você pode reclamar e choramingar, ou você pode aceitar e aprender. Não é algo difícil. Quanto mais você reclama, pior é. Se você aceitar, falar, caramba, estranho, não estou acostumado, mas beleza, você vai ver que logo você vai entender aquilo. É a grande diferença entre reclamar ou fazer alguma coisa. Imite. Escute a música e imite a palavra do jeito que a música fala e não do jeito que você lê e acha que é. Do jeito que a música fala. Série, mesma coisa. Principalmente se for falas curtas, imita, cara. Repete aquilo. E aí depois continua repetindo o máximo que você puder. Isso vai te acostumando, vai acostumando a sua boca, as suas cordas vocais, os músculos do seu rosto com os sons do idioma. E com o tempo você vai aprendendo melhor. Eu, por exemplo, cara, eu não tinha um sotaque. Eu considero meu sotaque em inglês muito legal, mas eu não tinha um sotaque tão bom assim quando eu comecei. Óbvio que não. E eu tentava falar da forma que eu falo hoje e eu não conseguia, porque você precisa trabalhar os seus músculos para isso. Não tenha medo de errar. Eu sei que é muito complicado. A escola tradicional nos ensinou a vida inteira que errar é feio, que você não pode tirar zero na prova, que isso, que aquilo. E aí a gente cresce com medo de cometer erros. Mas o erro é a forma perfeita de se aprender. Tudo o que você está aprendendo hoje como conhecimento só existe porque alguém um dia errou, aprendeu e resolveu passar esse conhecimento adiante. Só por isso. Como eu já falei, o bebê ele não tem medo de errar. Ele simplesmente arrisca e ele vai em frente. Seja curioso. É muito importante que você seja curioso, que você olhe, por exemplo, para algum lugar, quando você já chegar num certo ponto de inglês, por exemplo, olhe e fala, caramba, não sei como fala aquilo em inglês. Vou pesquisar. Que você escute o seu amigo falar uma expressão, por exemplo, e pensa, caramba, como será que é essa expressão em inglês? Não tenha vergonha. Cara, eu adoro praticar inglês. Todas as oportunidades que eu tenho de praticar inglês, eu vou em frente. E muito acontece de eu encontrar uma pessoa que fala inglês, e aí eu viro pra ela e falo, ok, let's speak English then. E a pessoa, tipo, não, tem vergonha, não sei o quê. Cara, para com isso, sabe? Vergonha do quê? É porque você é professor. E, cara, tá bom, eu sou professor, também cometo erros, não sou perfeito. Olha que grande oportunidade de estar aqui com alguém que pode te ajudar. E sabe, tipo, eu não vou ficar te corrigindo. Se você tá falando comigo, não pediu pra eu te corrigir, e eu tô entendendo o que você tá falando, eu não vou ficar te corrigindo não, cara. A gente vai ter uma conversa ali em inglês e ponto, acabou, sabe? Se você não falou, eu gostaria que você me corrigisse os meus erros, não vou fazer isso. E você nem deve ter medo de que alguém faça. Simplesmente arrisca, cara. Quanto mais oportunidades você tiver de aprender, de praticar o seu inglês, e você agarrar essas oportunidades, mais rápido você vai aprender, mais rápido você vai chegar à sua fluência. Não ter vergonha te faz errar. Quando você erra, você aprende com o seu erro. É claro, se você for inteligente o suficiente, esperto o suficiente, você vai aprender com o seu erro. E como eu disse, não tem forma melhor de se aprender. Cara, eu, particularmente, aprendia muito mais quando acontecia alguma situação engraçada, por exemplo, no meu intercâmbio, que eu falava alguma coisa errada e meus amigos me corrigiam. Eu nunca mais esquecia a situação e eu nunca mais esquecia a palavra. Por exemplo, talheres. Talheres em inglês se fala cutlery, mas eu achava que era cluttery. Se escreve assim, cutlery. Desculpa, se fala assim, cutlery. Mas eu achava que era cluttery. Eu trocava o L ali. E aí um dia a gente tava arrumando umas coisas lá na escola, e aí eu virei pra ele e falei, Tommy, where do I put the cluttery?
Aí ele olhou e falou, the what? E já começou a rir muito, ele entendeu o que eu quis dizer. Mas aí ele me corrigiu depois e eu nunca mais esqueci. Essa situação deve fazer aí uns 3 anos. E várias outras situações, por exemplo, como o professor de inglês, que eu cometi o erro e ele me corrigiu e nunca mais esqueci, cara. Então isso é muito legal, porque cometer erro gera emoções e a gente aprende muito melhor, a gente retém informação muito melhor através de emoções. Por isso que ler um dicionário, você raramente lembra daquela palavra, porque ler o significado em um dicionário não te gera nenhuma emoção. Eu falo aqui, aprenda como um bebê, mas acima de tudo, seja um adulto. Haja como uma mulher, como um homem. Persista. Não comece o seu aprendizado hoje e pare semana que vem. Não comece o seu aprendizado hoje e pare mês que vem. Persista. Estude diariamente. Coloca como uma meta na sua vida aprender inglês. E não como um fardo, não como um peso, não como uma necessidade. Aprenda como algo que vai te trazer benefícios. Aprenda como algo que você pode viver, que você pode se apaixonar. Não fique pensando, vou aprender inglês porque eu vou ser melhor no meu trabalho, porque o meu currículo... Não, cara. Aprenda o inglês para viver ele agora, para aproveitar ele agora e não ficar pensando lá no futuro. Já aproveita as recompensas que você pode agora. Ah, mas Igor, como eu faço isso? Bom, isso é assunto para outro vídeo. Eu espero que eu possa ter agregado alguma coisa para você nesse vídeo. Caso sim, então eu vou pedir para você se inscrever no canal e pelo menos dar joinha nesse vídeo. Não custa nada, é só clicar no botãozinho ali, dar joinha no vídeo e se você gostou muito, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!